Boa noite. Estou aqui para apresentar o meu trabalho de mestrado em Ciência da Educação, onde minha defesa, minha pesquisa foi pautada na formação continuada para professores. O meu interesse na pesquisa e escrever esse trabalho foi devido à minha experiência dentro de sala de aula e também fora de sala de aula, como formadora, como coordenadora, dentro dos espaços, dentro dos espaços do governo, tanto estadual como municipal, onde eu pude perceber, acompanhando professores em sala de aula e também seus trabalhos, que os professores, eles ainda não são seguros e não detêm todos os conhecimentos para estar em sala de aula. O que se percebe é que esses profissionais, eles passaram por um processo, dentro das universidades e faculdades, mas que eles não conseguiram atingir todo o conhecimento para estar em sala de aula. Ou seja, quando os professores vão fazer a sua faculdade, eles têm todas as aulas teóricas e passam por aquele processo de estudo e também depois pelo período que nós chamamos de estágio, onde ele vai numa sala de aula, fica um tempo lá observando e depois, com isso ele se forma. Mas que essa formação, ela não é uma formação de qualidade para dar continuidade com o processo dentro da educação e do ensino. Os nossos professores precisam de muito mais ainda, uma formação depois da formação inicial, uma formação continuada muito mais eficaz, ou seja, não uma formação pontual, mas uma formação que seja processo, que seja processual e que aconteça com menos tempo. Então, às vezes, as formações acontecem a cada 2 meses, a cada 6 meses. E o professor, ele precisa ser formado a todo tempo. Ele vai ter as dúvidas, a todo tempo. E para isso, ele precisa de um acompanhamento também muito mais eficaz. O que acontece é que os professores, eles se deparam com uma outra realidade na sala de aula. Ele se depara com as atividades didáticas, as atividades juntamente com os alunos, que é uma outra realidade daquela que ele foi formado. Ou seja, ele tem a grade curricular dentro das universidades, mas que essa grade, ele não aprendeu a lidar com essas habilidades eficazes para estar ali atuando dentro de uma sala de aula. E eu fui pesquisar e estudar, onde eu escolhi a Secretaria Municipal de Educação no estado do Acre, a SEMI, para fazer uma pesquisa, onde eu li vários documentos, fui ler todas as políticas, as resoluções, e fui estudando e pesquisando. E cada vez que eu pesquisava um autor diferente, eu percebia que realmente aquilo que eu estava pensando, realmente era a realidade que está acontecendo ou aconteceu. Quando você vai pesquisar, você vai ver o trabalho que está sendo desenvolvido dentro das salas de aulas, você percebe que o professor, ele não está seguro para aplicar alguns conteúdos, como os conteúdos de português, de matemática. Muitas vezes ele tem dificuldade. E se ele tem dificuldade, ele não consegue também passar esses conhecimentos para os nossos alunos de maneira eficaz. Os nossos alunos são avaliados com as provas externas e quando vêm essas provas externas, o resultado a gente percebe
nitidamente que o aluno ele não foi preparado, ele tem dificuldade com as interpretações de textos, ele tem dificuldade de escrever textos, ele tem dificuldade dos conteúdos e as habilidades em matemática, e ele acaba que não consegue, né, ter uma nota, a pontuação boa nessas disciplinas. E a gente tem que rever tudo isso. O Brasil, ele passou por muitas mudanças, assim como o mundo, né, com toda a globalização e mudanças dentro do nosso processo educacional, seja dentro da história da educação no Brasil, seja na nossa Constituição de 1988, ou seja com as novas leis como a LDB 9394 de 96, que foi um marco muito grande para as mudanças dentro da educação, pois os professores teriam que se qualificar, eles teriam que buscar outro tipo de formação. Os professores tinham antigamente o magistério, e essa lei, essa mudança, ela veio para mudar e pede que agora os professores têm que se qualificar, se formar em pedagogia. Nesse processo de mudança, tanto as instituições privadas como as instituições do governo federal e estaduais também teve que se adequar aos novos currículos, às novas competências, para que nossos professores tivessem essa formação em pedagogia. A partir daí, mesmo com toda essa mudança, a gente percebeu que nossos professores ainda continuam com algumas defasagens de sala de aula. Ele faz todo o processo, né? Se forma, mas na hora de aplicar, ele não consegue aplicar esses conhecimentos com qualidade. E o resultado a gente vai percebendo. O que a gente percebe com todos esses estudos e pesquisas? É que a formação continuada, ela tem que ser de maneira que o professor seja processualmente capaz de conhecer todas as didáticas, conhecer todas as disciplinas que ele vai aplicar, mas ele deve conhecer com qualidade, ele deve conhecer e saber a fazer, e saber aplicar, e não fingir que ensina enquanto nossos alunos fingem que aprendem. O que isso deixa bem claro é quando se tem um concurso público. Às vezes os professores em matemática, em português, ele vai obter uma pontuação muito baixa. Então, se o professor ele também tem essa pontuação baixa, quando você pensa no aluno, o aluno também dele também vai se sair mal nas provas, as pontuações também não vão ser boas. E o que a gente percebe é que as políticas dentro do Brasil, elas não percebem que tem que haver uma mudança efetiva. Falam-se muito em formação continuada, em cursos, em capacitações, em oficinas, mas são coisas que não são pontuais. Se acontece a formação continuada, ela deve ser o que? Acompanhada, ou seja, o professor se capacitou hoje, ele deve ser acompanhado. A equipe da secretaria deve ver se realmente ele obteve esses conhecimentos e está conseguindo transpor esses conhecimentos, explicar de maneira que nossos alunos entendam. A formação continuada, ela requer ainda muitos passos, o que vem acontecendo de maneira muito lenta dentro do nosso Brasil. Hoje, o professor, ele não é muito valorizado, e com isso,
com um pouco de conhecimento, com as partes teóricas que ele aprende, não motiva a buscar, a se entregar mais no processo de conhecimento. Então, se o professor ele é mais valorizado e essas formações e políticas e leis mudem efetivamente, pensando no professor em sala de aula, a conclusão é que nossos professores vão sim ter muito mais vontade de aprender e muito mais vontade de ensinar, porque ele passa daquele que está ali somente como um objeto, só um objeto que vai só colocar aquilo que ele aprendeu, reproduzir, mas ele passa a repensar que ele tem que passar porque ele sabe, ele conhece aquilo que ele está passando. Então, a formação continuada, ela precisa passar por outro processo. As políticas de educação, elas têm que mudar, ter um novo olhar para os nossos professores. E isso a gente percebe que tem que ser desde o ensino fundamental 1 lá, o ensino de 6 a 9 anos, que é o de 1º ao 5º ano. Por quê? Porque a base, se o aluno começa a aprender bem desde o 1º ano com nossos professores, ele vai dar continuidade naquele conhecimento até o ensino médio, até a faculdade. Ele vai ter muito mais condições de aprender melhor. E o que se percebe é que isso não acontece. Hoje a gente fala que muitos professores, qual a opção que você teve para ser um professor, para ser um pedagogo? Era a faculdade mais em conta, era mais fácil de eu ir para as universidades, né, estaduais ou federais. E aí ele acaba indo e se depara que aquilo não é para ele. Por quê? Além de ele ter escolhido, né, ser um professor, não foi porque ele gostasse, porque tivesse interesse, mas porque foi uma opção. O que acontece? E além de tudo, ele não vai ter motivo, não tem a motivação, ou seja, não tem a valorização, ele acaba se retraindo ou ele vai fazer tudo de qualquer jeito. Então, hoje, a formação inicial, ela tem que ter uma formação com qualidade. E a formação continuada deve manter essa qualidade. Deve ter um avanço com essas leis, um avanço nas nossas políticas para com os nossos professores. E assim vamos ter um melhor resultado. Isso, a minha pesquisa não vai terminar aqui, porque essa pesquisa eu ainda vou dar continuidade, porque ainda tem muito a se pesquisar. Mas é um tempo que eu pesquisei, estudei, li, pude ver vários trabalhos falando da formação continuada de alguns autores e todos, a maioria, pensam da mesma forma que eu.